estão vendo esse menino aqui? O nome dele é Vinícius, ou pelo menos eu pensei que fosse. A gente se conheceu no Tinder e assim, logo eu fiquei... A gente foi conversar no Instagram, conversa vai, conversa vem. Ele é baiano, só que mora em São Paulo, mas estava visitando a família lá na Bahia. Depois de um mês, ele volta pra São Paulo. E aí, gente... A gente ficava todo dia em cal, todo dia. Olha isso aqui. Ó, esse é o Instagram dele e a data de publicação. A gente conversava muito. Tipo assim, sobre absolutamente tudo. Ele é uma pessoa super engraçada, super legal. Ele tem 23 anos, é implantodontista. A gente parecia que eu estava assim, vivendo um sonho. E a gente iria jantar nessa sexta-feira. E ele passaria aqui em casa pra poder me buscar, porque seria caminho, tipo, da casa dele pro restaurante que a gente ia. Até que no final de semana eu tava tendo uns sonhos muito estranhos e alguém veio me falar que eu tava caindo em uma armadilha. E alguém, quando eu falo, gente, não é alguém neste plano, não é aqui na Terra, tá conosco. Quer você acredite ou não, isso aconteceu. Ontem, mais um dia, a gente dormiu se falando em cal. E aí hoje eu acordei assustadíssima. Eu tive um sonho que eu era sequestrada. E esse menino me sequestrava. Uma amiga, inclusive, me mandou um áudio falando que ela também sonhou que eu era sequestrada. Hoje, gente, hoje, isso tudo aconteceu hoje. E aí eu fiz o que eu já deveria ter feito há muito tempo. E por pesquisa de imagem, descobri isso aqui sobre o Vinícius. Veja bem, o nome dele é Karen. E ele é um turco. Ele não existe mesmo. Obviamente, eu bloqueei ele. E aí, logo em seguida, o perfil no Instagram sumiu. Mas, gente, só pra vocês terem noção, era um perfil perfeito. Ele tinha até TikTok, Twitter. Como ele desativou o perfil, não aparece quantidade de seguidores e seguindo, mas tinha bastante. As fotos eram de 2021, 2022. As fotos faziam sentido, a legenda tinha gente comentando. Tinham pessoas que aparentemente eram amigos comentando. Tinha foto de viagens, assim. Ele me chamando pra ir no lugar. A gente iria nesse negócio aqui. Só pra vocês terem ideia, tinha um destaque que tinha um vídeo. Tava mexendo no cabelo, ele falava, tipo, corta ou não o cabelo. E era com a voz da pessoa que eu estava conversando. Então não tinha como achar que fosse fake. Mas basicamente era edição de vídeo, porque ele usou a leitura labial pra poder colocar algo que se encaixasse e fazia contexto ali, sabe? Tipo, mexendo no cabelo e tal. Gente, esse menino falava que era baiano. E ele tinha foto em lugares que pareciam praias da Bahia, tipo, igual. E a pessoa que tava conversando comigo, de fato, é baiana, porque tem sotaque baiano. Aqui tá cirurgião dentista. E quem conversava comigo sabia de coisas que só um dentista saberia. Realmente não quero imaginar o que teria acontecido se a gente tivesse saído, porque ele ia me buscar de carro aqui em casa na sexta-feira. Isso aqui já não estava mais no nível de ser um fake, tá? Era tão profissional que ele tinha um perfil de fato profissional. Olha isso aqui. Então nem quero imaginar o que era. Mas que sirva de alerta pra vocês não confiarem em qualquer pessoa. E eu só queria ser namorada dele. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário, tanto para engajar como caso você queira dizer algo, tá? Vamos lá, vamos falar deste vídeo de exemplo que eu trouxe para vocês. Uma história inusitada, não incomum, né? Algo que deve acontecer todos os dias e que traz algumas reflexões interessantes, né? A primeira coisa que eu quero dizer, é claro, é que, obviamente, eu nunca vou ficar feliz ou satisfeito, né? Numa questão, assim, de uma pessoa poder correr algum risco, né, de vida e tal. Então, assim, graças a Deus que a moça descobriu antes que o cara era um perfil fake, né? Conseguiu aí se safar de talvez algum problema, né? Ou mesmo de vamos dizer, de um encontro ruim, minimamente. Alguma coisa de negativa iria acontecer, seja na hora de descobrir que o cara não é o mesmo cara da foto ou, né, coisa pior, como ela falou. Agora, sim, também é importante nós notarmos um padrão aqui, né? O que acontece e que é muito comum quando a gente fala de aplicativos de relacionamento e tal, né? A vida masculina nos aplicativos tem uma tendência de uma percepção totalmente equivocada do seu próprio valor, né? Do valor daquele cara quando ele cria um perfil e tal. E quando eu falo uma percepção equivocada, é uma percepção equivocada para baixo, tá? É muito comum caras de, vamos dizer assim, nível mediano ali, ou um pouquinho acima da média, ou um pouco abaixo, enfim, desses caras terem que para conseguir algum tipo de encontro e tal, muitas das vezes eles, vamos dizer que baixam a própria régua e ainda assim tem uma enorme dificuldade, tá? Uma dificuldade extrema de conseguir alguma coisa, ou seja, isso, se o cara ele atrela o desempenho dele nos aplicativos com o próprio valor, há uma tendência aí, né, como eu disse, de uma percepção tanto equivocada como também de colocar a autoestima do cara lá embaixo, né? Então a possibilidade disso é enorme.
No entanto, ao feminino existe o efeito totalmente inverso, né? Do ponto de vista de uma percepção equivocada, é fato, né? A pessoa ela vai lá, cria um perfil e o que não vai faltar são matches, vários e vários likes e tal. Ela pode até ter uma noção de que muitos desses likes são de caras que passam o dedo pro lado lá sem muito se preocupar. Porém, ainda assim é um boost suficiente pro ego, né? Eu já fiz vários testes, trouxe aqui no canal alguns, né? Não sei se estão disponíveis, né? Mas para quem acompanha o canal há mais tempo sabe, né? Eu fiz ali um perfil com o meu rosto numa imagem de uma moça que estava ali bem acima do peso e tal, e ainda assim, com pouquíssimas horas, já tinha atingido um número de matches ali, de likes absurdo, né? Tanto que já não, naquele, pelo menos no free, né? Naquele gratuito lá, já tava um 99 ali, se não me engano, acho que em 50 minutos ou menos de perfil criado, né? Então você tem uma percepção totalmente diferente. Você vai passando ó, o dedo pro lado ali, match. Assim, pelo menos 70% dos perfis ali dão match com você. Então, isso é algo relevante. Relevante para o quê? Até para uma questão de um paradoxo de escolha, né? Então, o que vai acontecendo, né? Você cria, tanto no feminino, uma dificuldade enorme até para gerenciar isso. Você vai gerenciar as conversas, vai ficar mais difícil. Você não vai prestar tanta atenção, você tem ali muitas opções. Então, assim, é como se fosse você ir num menu, num restaurante e o menu de opções ser extremamente extenso, com muitas opções, fica difícil de escolher, né? Então, até dá para compreender o comportamento delas e por que muitas, né, dão ghost rapidamente, não respondem mais e por aí vai, né? Opções, assim, a rodo, né? E a consequência disso é que, por conta do número de opções elevado, né? Aquele cara mais destacado, aquele cara que tem mais apelo, ele vai chamar uma atenção tamanha que moças que inclusive não teriam, né, teoricamente, assim, aqui do ponto de vista não de valor pessoal, né, de como pessoa, como ser humano, mas do valor ali de mercado, vamos dizer assim, né? Moças que às vezes não tem lá tanto apelo assim e tal, mas como estão com muitas opções, estão com uma percepção equivocada de si, acabam, né, tendo a esperança ali de ficar com um cara mais bonitão e tal. E dá pra entender. Provavelmente, se um homem passasse por situações similares, ele faria o mesmo. Como fazem, né? O que não falta, eu até trouxe um vídeo de se eu não me engano, um investigador, delegado, não lembro exatamente o que ele falava que os homens são maioria nesses golpes e tudo mais. Então são caras que, às vezes, eles não têm uma mínima noção, né? Praticamente não se olham no espelho, né? E estão ali lidando com mocinhas jovens, lindas, maravilhosas e tal, e que obviamente vão, né, cometer algum crime aí ao encontrá-los, né? Então, isso é muito comum, acontece demais, creio que pelo menos toda semana tem algum relato do tipo na TV e tal, e na maior parte das vezes, na esmagadora maioria, são homens que caem nesses golpes, vamos dizer assim. O golpe feminino, ele costuma ter que ser mais elaborado, você percebeu, o cara, ele criou todo um perfil, ele fez a, né, página do negócio lá de dentista dele, não sei o que e tal. Então ele teve uma necessidade grande, assim como é o exemplo daquele documentário lá do Netflix e tal. Assim, você percebe que para você enganar o feminino, que já tem tantas opções, para elas já é mais facilitado, que elas não têm tanta má demanda assim, não há a mesma necessidade, né, de mercado, né, feminina não é a mesma da masculina, até por isso que elas têm um controle maior quanto ao mercado ali, de modo geral, atualmente, né? Então, quanto maior a liberdade, mais o mercado ele vai se adaptando para uma realidade onde provavelmente os homens vivem numa escassez e elas vivem com um número maior, uma abundância maior, certo? Por conta disso, querer menos. Quem quer menos, né, tem geralmente melhores negociações. Então, vai acontecendo isso, elas vão analisando mais detalhes, mais coisas, prestam mais atenção nisso, né? Não que o homem não vá fazer isso, um homem inteligente também vai analisar a pessoa com que ele está falando para saber se é um fake, se não é e tal. Mas, ainda assim, eu posso afirmar que há uma maior facilidade de você pegar os caras aí nos golpes e tudo mais. Só que esse cara, não sei qual o motivo, não sei qual que era a intenção, mas ele fez por meio disso. E ele usou a melhor arma possível, que seria a arma de atingir um público que vai ficar vislumbrado com a ideia de um Chad Vader da vida, um cara lindo, maravilhoso e que tá dando toda uma atenção, que tá ligando todo dia, que tá não sei o quê. Então ele tá sempre ali investido emocionalmente.
Então você vê que a pegada no emocional, aliado ao perfil visual, que traz a atração genuína, que traz todos os aspectos, é importantíssima, né? Então, tudo isso colocado nesse combo, você consegue, muitas das vezes, aí, enganar, ludibriar, né, um perfil feminino ali, de moça, em geral, mediana, uma moça que não é tão elevada assim do ponto de vista estético, certo? Então, existe muito desse aspecto nesse vídeo de hoje que eu trouxe para vocês. É um vídeo muito bacana, né? Agradeço o relato da moça, que bom que ela não sofreu nada, que não aconteceu nada com ela e tal. Então, sucesso nas próximas investidas para ela aí do aplicativo e que ela tome cuidado com ofertas muito mirabolantes, moços extremamente belos e não sei o que, né? Porque há uma tendência aí, né? Quando... né, aquela frase que acabou de sair da minha cabeça, fugiu exatamente, mas vocês sabem, né? Esqueci, não vou lembrar a frase, infelizmente. Eu ia fechar com essa frase aí, mas vocês sabem, tipo aquela coisa de, né, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pronto, nossa, lembrei. Os cachorros estão latindo aqui no fundo, acabou me fazendo perder a concentração aqui. Mas enfim, peço desculpas aí provavelmente pelos latidos. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.